Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. O meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é Vivendo entre o Passado e o Futuro. E aqui comigo está o Breno. Olá a todos os ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Rapcast. É isso aí. Hoje a gente vai falar sobre um tema que ele é bastante pertinente ao nosso dia a dia, porque a gente sofre muito com o passado e a gente sofre muito com o futuro também. Só que na verdade tudo que a gente tem é o presente, é o hoje. E é sobre isso que o Mestre Okawa vai nos ensinar. Tem umas analogias bastante legais também. Então vamos lá. Para iniciar, o Breno vai ler o poema. Quando você se dá conta, o muro fecha atrás de si, e tudo o que pode fazer é ir adiante. No entanto, assim que você começa a caminhar adiante, o outro muro à frente barra a passagem. O ser humano encontra-se para sempre preso entre o muro do passado e o muro do futuro, imóvel. É claro, se não fosse pelo seu passado, você não seria quem é hoje. Você é quem é hoje porque o muro do passado o impulsiona adiante. Mesmo assim, que fraca visão nós temos do futuro. Somos bloqueados por um muro à nossa frente, e não podemos ver nem um passo além. Nesse ponto, algumas pessoas começarão a chorar, algumas começarão a rir, algumas ficarão zangadas, e algumas ficarão confusas e paralisadas. Ninguém virá lhe ensinar nada. Você não pode nem imaginar o significado de por que está preso entre dois muros. Entretanto, eventualmente todos começam a fazer a mesma coisa. Estendemos os braços e começamos a empurrar o muro à frente. Ao darmos um passo adiante, o muro atrás de nós também se adianta um passo. Então, não se preocupe mais. Tudo que o ser humano pode fazer é viver entre o passado e o futuro. Então, o tema de hoje, o mestre faz essa analogia desse muro que se fecha, o começo. Acho que todo mundo alguma vez na vida já se sentiu desse jeito. Você começa a andar para frente, aí um muro fecha, você quer ir para trás, outro muro te fecha também. Isso que é o passado e o futuro. E esse trecho é bastante interessante, o mestre comenta: o ser humano encontra-se sempre preso entre o muro do passado e o muro do futuro, imóvel. Quer dizer, tudo que você consegue mexer é hoje. Você não consegue fazer mais nada. Você está parado. E quando as pessoas elas começam a viver muito no passado ou viver muito no futuro, elas começam a se desesperar. Por quê? Porque esses dois muros eles estão fechados. Não adianta você querer ir para lá. Não adianta você querer ir para o passado, já era. Não adianta você querer ir para o futuro, você não sabe. E quanto mais você tenta se mexer no passado ou no futuro, mais que a gente sofre. E essa é uma lição no sentido de que, é claro, a gente tem que pensar, a gente tem que planejar o futuro. A gente tem que aprender com o passado para não cometer os mesmos erros hoje que a gente fez no passado. Agora, a vida em si, ela é essas 24 horas que a gente tem todos os dias. Não adianta a gente querer fugir disso, ou viver demais no futuro, ou viver demais no passado. A vida, ela só existe hoje. Que nem você comentou que a gente tem que aprender com o passado, né? Os erros do passado e não cometer de novo. Que nem o mestre falou, se não fosse pelo passado, a gente não seria o que é hoje, né? A gente carrega o passado pro resto da nossa vida, né? O que a gente fez, os erros e acertos que nós cometemos, né? Que fizemos. Mas o importante é continuar no presente, porque se a gente viver no futuro, uma hora o futuro vai ser o presente. E provavelmente não vai ser como você quer, se você vive somente no futuro, né? Para você construir o futuro, você tem que agir no presente, né? Você não vai agir depois para construir o agora. Não faz sentido isso, não existe isso, né? Tem até uma frase que é do Horácio, que é o Carpe Diem, já ouviu falar?
Já, viver Carpe hoje, né? diem. Que é viva hoje, né? É o resumo, assim, Carpe diem, viva agora, aproveite o dia, use o máximo das suas 24 horas, né? Tirando as horas que você tem que dormir, descansar, comer, mas aproveite para estudar, trabalhar, aproveita como se fosse ouro, né? Porque o tempo vale muito mais que dinheiro, vale mais que tudo, porque quando você perde não tem como voltar, né? Agora dinheiro, alguns bens materiais você consegue de novo, né? Se perder um celular, espera um tempo, junta dinheiro, ou se você já tem o dinheiro, você compra o outro, né? Agora você esperou alguém por 1 hora e a pessoa não foi. Você perdeu 1 hora. Acabou. Não tem como voltar 1 hora, não. Vou esperar de novo. É fácil prever o futuro, na verdade. O futuro ele vai ser o que você faz hoje. É simples. É muito fácil. O que vai acontecer comigo daqui 5 anos? O que você está fazendo hoje? Exatamente. É isso que vai ser o futuro. Mas pode acontecer imprevisto. Tá bom, se acontecer imprevisto ele vai ser diferente. Mas a probabilidade dele ser o que você está fazendo agora, é isso. Não vai fugir. A gente tem que se preocupar mais com o que a gente vai fazer hoje do que com o que pode acontecer com a gente no futuro. O futuro ele é incerto. Na verdade, o futuro ele muda toda hora. O mestre falou isso no livro As Leis de Aço. O futuro está mudando. Não adianta viver nele. A gente tem que viver hoje e se preocupar muito mais com hoje do que com o que vai acontecer no futuro. A gente hoje só é muito ansioso e preocupado por causa do excesso de informações. Todo mundo está cada vez mais farto de informação. Você está estrumbado, não queria falar essa palavra que é palavra feia, né? Estrumbado. Você está farto, você está sabe, ninguém mais aguenta, tá vazando pelo ouvido, cara. Tem uma pesquisa que mostra que uma criança de 2 anos atualmente tem mais informação do que um imperador de Roma na biblioteca de Alexandria, velho. Coitada, né, velho? Que dó. Que dó. Vai usar tudo isso pra ficar ansioso mesmo. Desde cedo. Desde que 2 anos, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a vida ela vai acontecer, o tempo ele não para. Agora, se a gente está sempre vivendo no futuro, sempre preocupado, ansioso, tem uma frase de um filósofo francês, um dia eu vou lembrar o nome dele, eu só lembro da frase, um dia eu vou lembrar o nome dele, que é: a gente sofre mais pelo que a gente pensa do que pelo que realmente acontece com a gente. O Sêneca falava isso também. Agora eu não sei de quem que é a frase mesmo, se é do Sêneca ou se é desse francês aí. Tem cara de ser do Sêneca. O Sêneca ele era dessa... doidão, né? Dessa pegada. Se você for ver, é exatamente isso. O mestre no livro Vida Sem Estresse, que queira Deus vai ser traduzido até o final do ano, ele diz que de 100 preocupações que você tem, 100 medos que você tem, no máximo vai se concretizar. Está se preocupando com 99 coisas que não vai acontecer. Você está sofrendo por algo que não vai acontecer. E se acontece numa intensidade muito menor do que você esperava, né? Exato. Tem um exemplo, esse é novo, hein, Breno? Os ouvintes e o Breno aqui... Mais um que dá para repetir. É a diferença se você vai ser um termômetro ou se você vai ser um termostato na sua vida. Qual que é a diferença? O jovem cientista se alegrou. Isso aí vai gravar no HD. O termostato, ele é um equipamento que ele controla a temperatura. Se você quer definir que um líquido vai ficar a 50 graus Celsius, você coloca o termostato, ele regula. Ele define. O termômetro, ele reage só. Você coloca o termômetro na água, a temperatura que a água está, o termômetro marca. Ele não define nada. A nossa vida a gente tem que decidir se você vai ser um termostato ou se você vai ser um termômetro. Se você vai só reagir a tudo que acontece com você ou se você vai ter a proatividade, a determinação, a coragem de definir as coisas, de você controlar elas. É isso que
Quem está sempre sujeito à informação, sempre vendo rede social, sempre sendo bombardeado por tudo, está sendo um termômetro. Você não está fazendo nada, você só está reagindo. O grande desafio da vida é você ser um termostato. Então eu estou ansioso, eu vou controlar isso. Eu estou com raiva, eu vou controlar isso. Eu estou com um problema financeiro, a culpa é de quem? É do imposto? Cara, imposto baixo, imposto alto, sempre teve pobreza, sempre teve riqueza. Não é isso só. Claro, no Brasil a carga é a maior do mundo, mas enfim, fica para outro dia essa conversa. Não é só o que está fora. É como que eu vou controlar as coisas que acontecem. É o que eu vou fazer. Senão se fica entre o muro mesmo. A gente perde o controle da vida. A gente para de pensar por si próprio, né? A gente só pensa pelo que as pessoas pensam, pelo que a mídia pensa, pelo que a maioria pensa, né? Assim, a gente só realmente reage a tudo que acontece, né? Então vê que uma pessoa ficou brava. Nossa, a pessoa ficou brava. Daí age instintivamente ali junto com a pessoa e nem sabe o que está acontecendo direito, né? E tem muita preocupação desnecessária também. As pessoas acabam ficando muito preocupadas com coisa que não tem nada a ver. Por exemplo, esse dia é cômico, né? Tinha um cara, ele tava desempregado, ele tava à beira de se divorciar, cheio de dívida, e ele tava xingando o Putin, velho. Sabe? Cara, pelo amor de Deus, velho, bota prioridade na sua vida, cara. Vá se arrumar, sabe? Vai pagar tuas contas, vai resolver a situação aí, vai conversa com a mulher, corre atrás do trabalho. Deixa o Putin, velho. Tem gente aí, sabe, lidando com a situação. Então esse que é um problema também. A mente, ela tá focada numa área que é totalmente fora do controle, né? Tem nada a ver com você. E às vezes eu vejo pessoas que, mesmo quando elas podem assumir o controle, que assim, que deveriam assumir, por exemplo, na questão da autorresponsabilidade, a se controlar, né, ser um termostato, elas não preferem não... Já cortei nas falas. Agora já. Aguenta o Faraday aí. Aguenta o Lavoisier. Quando as pessoas não... Raramente eu vi até um exemplo de uma pessoa lá da minha escola que ela vai no psicólogo e tal. Tem várias pessoas que vão no psicólogo, só que uma delas falou assim: nossa, eu enchi o saco do meu psicólogo, mas tem problema, né? Eu quero que ela resolva o meu problema mesmo, assim, ela falou. Aí eu fiquei, nossa senhora, você vê que elas às vezes não quer tomar atitude, quer que as pessoas resolvam o seu problema, né? E reage como quiser, tipo, não tem qualidade nos pensamentos, né? Só reproduz o que vê e reproduz o que de merda que vê pela mídia, essas coisas, e fala, né? Aqui no poema o mestre diz que, mesmo assim, que fraca visão nós temos do futuro. Somos bloqueados por um muro à nossa frente e não podemos ver nem um passo além. É essa questão do futuro que a gente está dizendo, de você... Ao invés de você tomar a rédea, você reage. Aí vem, né, os efeitos disso. Algumas pessoas começam a chorar, outras rir, ficar zangada, confusa, paralisada. Essa que é a nossa vida quando a gente não consegue controlar mais a nossa mente. O princípio 1 da Rap Science é busca do correto coração, que é a busca de uma mente correta. Correta não é o contrário de errado. Contrário é uma mente que ela está sintonizada com Deus. É a busca disso. É isso que a gente busca. E uma mente que ela está confusa, paralisada, zangada, ela não é uma mente correta. E ela tem que ser sanada, você tem que corrigir isso. É isso que é a busca nossa espiritual. Não adianta a gente ficar querendo atravessar o muro do futuro se ele não pode ser ultrapassado. E aí é isso que acontece. As pessoas ficam sofrendo por um problema que é totalmente desnecessário. Você sofrer por uma coisa que é necessária, ok.
E a nossa vida tem muito sofrimento que ele é necessário, que você não tem como evitar. Em Busca do Sentido da Vida, o Viktor Frankl ficou preso num campo de concentração de Auschwitz durante anos. E ele falou, tem sofrimento que é... Se tem uma pessoa que entende sofrimento, é ele, né? Psiquiatra, fundador da logoterapia. Ele falou, tem sofrimento que você tem que sofrer. Você tem que passar. Esses não tem o que fazer mesmo. Você tem que aguentar, tem que aprender. Mas tem coisa que você não precisa sofrer. Que nem eu vou sofrer se daqui 10 anos eu vou estar vivo. Eu não tô nem aí, velho. Não sei se eu vou estar vivo daqui 10 minutos. Véio. Tem coisa que não vale a pena sofrer. Desde que a gente consiga controlar a nossa escolha, mente. Né? Exato. A gente escolhe sofrer por qualquer coisa, né? Sem ser no termômetro, né? Porque tá sempre ali reagindo. E a vida passa. E a nossa função aqui não é só reagir a tudo que acontece. Agora, a gente erra, né? A gente erra. Tem hora que a gente reage mesmo. Tem hora que a gente não consegue tomar o controle. E aí o que fazer? Por exemplo, esses dias eu errei. Eu sempre conto meus erros em público. Eu sempre exponho meus erros a público porque eu sou um ser humano, igual a todo mundo. Liguei pro fulano e pedi uma informação. E teve um descasamento de ideias e o fulano gritou comigo e me xingou. O que eu sempre falo, para não retrucar, né? O que eu fiz? Xinguei e retruquei de volta. Aconteceu? Aconteceu. Agora, por outro lado, no Livremente Inabalável, o Mestre Okal comenta que se você tiver a postura de um cachorro fraco, todo mundo vai te chutar. Se você tiver a postura de um cachorro forte, as pessoas vão evitar maltratar você. Então, assim, por um lado, houve a reação sem controle, que eu acho que foi exagerada mesmo. Então, quando a gente erra, que foi o meu caso dessa vez, tem vezes que acerta. O que você tem que fazer? Corrigir logo o seu erro. É igual a analogia do lago. Se a sua mente calma e tranquila, ela é a superfície de um lago. Aconteceu um telefonema que destruiu a sua calma. O que você faz, cara? Rapidamente você tem que voltar a sua mente para um estado calmo. Aí vai de cada um quanto tempo. Eu levei em torno de 5 minutos para me restaurar. Tá bom. Tem pessoa que leva menos, pessoa que leva mais. Mas a gente tem que saber corrigir rápido. Isso é uma forma de controle da nossa mente. No poema o mestre diz que eventualmente todos começam a fazer a mesma coisa. Estendemos os braços e começamos a empurrar o muro à frente. Ao darmos um passo adiante, o muro atrás de nós também se adianta um passo. Então não se preocupe mais. Tudo que o ser humano pode fazer é viver entre o passado e o futuro. É você controlar a sua vida hoje. É tudo o que dá para fazer. Ah, mas e a guerra na Ucrânia? Bom, cara, se tem alguma coisa que dá para você fazer, por exemplo, é você se informar corretamente. Acho que é o primeiro passo aí. Entender a história como um todo para não falar asneira. Já é um excelente passo. Depois, se você quiser fazer alguma coisa, faça. Mas fora isso... Porque pensa bem, quem que vai poder cuidar da nossa vida? É só a gente. Se você não fizer nem isso, quem que vai fazer? Então a melhor coisa que você pode fazer pro mundo é cuidar da sua própria vida. Eu cheguei a essa conclusão esse dia. A melhor coisa que eu posso fazer pro planeta é eu cuidar da minha vida. E se eu puder ajudar outras pessoas a viverem melhor, com certeza eu vou fazer. Mas não tem coisa melhor que você pode fazer. Por exemplo, se você é uma pessoa que cuida da sua saúde, você dificilmente adoece. Se você dificilmente adoece, você está liberando vaga no hospital. Você está ajudando as pessoas. Cuidando da vida. Então, às vezes a gente precisa ter um pouco mais de calma
e buscar saber que tudo que a gente pode fazer, é isso que é interessante nesse poema, né? Tudo o que o ser humano pode fazer é viver entre o passado e o futuro, que é hoje. Se você vive bem cada dia, ótimo. Você nem imagina o bem que você está fazendo para a humanidade. E às vezes passa tão rápido que o que era futuro para você é o presente já, né? E se você viver cada dia corretamente, acaba que o que você imaginou acontece, né? Mesmo com os imprevistos, que sempre vão ter, né? A gente sempre vai ser testado, que a gente falou no último episódio. Sempre vão ter, mas se você continuar diariamente perseverando, e uma hora você vai até consegue superar o passado, né? Porque muitas vezes a gente vive no presente, mas carregando o passado junto, né? Mas carrega aquelas coisas negativas do passado que podia só esquecer, né? Só já foi, já aprendi, agora seguir em frente, né? É um peso a mais à toa, se parar pra pensar. E totalmente desnecessário. Né? Tem uma pesquisa que foi feita na área da psicologia que mensurou quantos por cento de negatividade que a gente tem quando a gente fala com nós mesmos. Quando você conversa com você está quieto, você está em silêncio, quando você fala com você sobre você próprio. 85% do que a gente fala para nós sobre nós é negativo. Que é o que o Breno comentou agora. Generalizando, né? Mas é bom generalizar para ter uma ideia. 85%. Quer dizer, a gente só lembra o que a gente fez de errado no passado, a gente só lembra o que deu errado, os fracassos. Isso porque o nosso subconsciente ele foi contaminado ao longo do tempo com as palavras das outras pessoas, com o que a gente leu, com o que a gente viveu. Agora, isso é o passado. O que você pode fazer hoje? Você pode tratar o seu subconsciente com outros pensamentos opostos. É a lei da substituição. A mente não ocupa pensamentos contraditórios ao mesmo tempo. Se ao invés de você lembrar algo ruim do passado, você lembrar algo que você se orgulha de ter feito, você vai estar tratando a sua mente. E se você está tratando a sua mente hoje, você está plantando uma semente agora que você vai levar para o futuro. E você vê uma pessoa, a gente vê uma pessoa, não é pelo que ela fala, é pelo que acontece. É igual uma árvore. Imagina uma árvore de manga falando que ela dá maçã. Se tá cheio de manga lá, você falou, senhora mangueira, a senhora, velho, é manga, você dá manga, velho. Não, é maçã. Não, eu tô vendo aqui, cara, é manga. Não, é maçã. Ela tá falando que é maçã, mas tá dando manga. É isso. A nossa vida, ela não vai ser o que a gente fala, ela vai ser o que a gente faz. Se você frutificou manga, é porque você tá plantando uma semente de manga. Se você não queria manga, então espera passar a estação do ano, muda a semente e troca, velho. Faz outra coisa. Causa e consequência, né? Causa e efeito. É causa e efeito. Então, a grande pergunta é: como eu vou viver hoje? Essa é a melhor pergunta que você pode fazer. E ainda mais, como eu vou viver hoje se a minha vida acabasse hoje? É isso. Quer viver bem? É só você fazer. Só você fazer essa pergunta todo dia. O futuro ele vai ser o que você fizer hoje. É isso. É fácil prever o futuro. Estamos dando uma de Edgar Cayce aqui. É fácil. Com a sua vida é fácil saber. É só ver o que você faz. Seus hábitos. Grande Margaret Thatcher. A inesquecível sequência da Margaret Thatcher. Seus pensamentos influenciam suas palavras influenciam suas ações influenciam os seus hábitos influenciam o seu comportamento, e o seu comportamento define a sua vida. Básico. O seu comportamento se é termômetro ou se é termostato, já que nós gostamos tanto da analogia, né? Se vai ser termômetro ou se vai ser termostato, é o seu comportamento, velho. É isso. Será que a gente vai ficar
preocupado e sofrendo o que é... Eu sempre busco sofrer, não que eu faça, né? Não que eu consiga, mas eu sempre busco sofrer o que eu tenho que sofrer só. Tudo que eu não preciso sofrer, eu tento jogar fora. Porque não precisa. Boa parte do sofrimento humano vem do que você não precisava sofrer. O futuro é uma coisa que não precisa sofrer. Porque você não sabe. Quando eu cheguei à conclusão que eu não sei o que vai acontecer, eu me senti melhor. Por incrível que pareça. Você fica aliviado, você fala, velho, eu não sei. O que vai acontecer daqui 10 anos? Não sei. Não sei. Pronto, você tá livre, você não sabe. Não me venha com esse fardo, não quero saber. Não sei. A gente carrega mais fardo do que deveria, né? Muito mais. Muito mais. Só que o que acontece? A vida, ela é uma jornada íngreme, perigosa e estreita. E numa jornada íngreme, perigosa e estreita, você não pode levar muita mala. Vê os caras que escalam o Monte Everest. Vê se eles levam um monte de mala. Leva o mínimo. Só o que é necessário ali para subir. A vida é igual, meu. Você não pode levar mais se você precisa de sofrimento. Você não aguenta. Por isso que as pessoas estão ficando loucas. É por isso. Tá levando muito mais do que aguenta. Se fosse necessário, ok. Mas não precisa. Igual o Breno falou. Uma criança de 2 anos não tem que saber mais coisa que um imperador romano. Pra quê? Pra quê? Menos é mais. Quanto menos você souber hoje, melhor. Eu, por exemplo, não assisto televisão. A não ser filme. Jornal eu leio 10 minutos por dia, só. E busco... Só pra saber o básico, né? Porque também você não pode ser um tapado, né? Você tem que saber o que tá rolando. E... assim, o máximo de silêncio... e o que pode fazer, faz. Você vai se libertando do sofrimento. E tem coisa que eu sofro? Tem um monte de coisa. Mas eu sofro o que eu tenho que sofrer. Naquele dia só. Toda vez eu pergunto, esse sofrimento ele é necessário para mim ou não? Eu tenho que sofrer isso ou não? Tenho. Então eu vou sofrer. Sofrimento você tem que encarar ele, não pode fugir. Lembra a história do Bulldog, Brenão? Bulldog? É, o cara que corria do Bulldog. Ah, Bulldog, lembrei. Conta aí. Que ele todo dia ia pro trabalho, né? Só que no meio do caminho tinha um Bulldog que corria atrás dele e ele ficava doidão, ele ficava atrás do pé dele e o cara fugia, né? Sai fora um Bulldog. Aí um dia ele resolveu encarar o Bulldog, né? Só que no dia que ele encarou, ele percebeu que o Bulldog era banguela. Bulldog sem dente, velho. O cara tava correndo do Bulldog que não tinha dente, cara. O que isso quer dizer? Véio. Cara, se tem um Bulldog vindo na sua direção, pode ser que ele não tenha dente, é só você olhar pra ele. Os nossos problemas, as nossas dificuldades, os nossos grandes sofrimentos, eles acontecem porque a gente não olha pra eles. Não encara. Aí que eles ficam maior. Protela às vezes pro futuro, né, alguns problemas. Só que uma hora vai chegar, né? Você tem que resolver os problemas, tem que encarar de uma vez, né? Exatamente. Então a gente não... É aquela história, né? Sofrer por antecipação é sofrer dobrado. Você sofre antes de acontecer e você sofre quando acontece. Então se você não sofre por antecipação, a metade do sofrimento já foi reduzido. Pré-ocupação, né? Pré-ocupado, né? Então essas são algumas dicas que o Mestre Okawa nos fornece para a gente poder viver uma vida melhor. Mas no final das contas é isso. Tudo o que o ser humano pode fazer é viver entre o passado e o futuro, que é o presente. É tudo que você pode fazer. Esse é um grande segredo para a gente poder viver melhor. A gente chega ao final do episódio. Eu agradeço aos ouvintes por terem nos acompanhado até aqui e agradeço ao Breno pela companhia. Muito obrigado a todos os ouvintes. Muito obrigado, Gabriel, e até mais. É isso aí, para finalizar o episódio, o Breno vai reler o poema. O ser humano encontra-se para sempre preso entre o muro do passado e o muro do futuro, imóvel. É claro, se não fosse pelo seu passado, você não seria quem é hoje. Você é quem é hoje porque o muro do passado o impulsiona adiante. Mesmo assim, que fraca visão nós temos do futuro.
Somos bloqueados por um muro à nossa frente, e não podemos ver nem um passo além. Nesse ponto, algumas pessoas começarão a chorar, algumas começarão a rir, algumas ficarão zangadas, e algumas ficarão confusas e paralisadas. Ninguém virá lhe ensinar nada. Você não pode nem imaginar o significado de por que está preso entre dois muros. Entretanto, eventualmente todos começam a fazer a mesma coisa. Estendemos os braços e começamos a empurrar o muro à frente. Ao darmos um passo adiante, o muro atrás de nós também se adianta um passo. Então, não se preocupe mais. Tudo que o ser humano pode fazer é viver entre o passado e o futuro.